As duas testemunhas. Uma descrição de duas pessoas que ajudarão a realizar o trabalho que Deus tem para elas durante o tempo da tribulação pode ser encontrada em Apocalipse 11, versos do 3 ao 12. E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, vestidas de saco. Estas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor da terra. E se alguém quiser fazer-lhes mal, sai fogo da boca deles e devora seus inimigos. Assim, se alguém quiser fazer-lhes mal, deve ser morto dessa maneira. Apocalipse 11, versos do 3 ao 5. No final, haverá duas testemunhas que profetizarão na cidade de Jerusalém. O versículo diz: minhas duas testemunhas. A natureza do seu ministério é profética, como evidenciado pelo fato de que eles profetizarão. Eles pregam e demonstram arrependimento, como visto pelo uso de saco, e têm um ministério eficaz, como lemos: eu darei poder. As duas testemunhas realmente servem com poder. Tanto poder de fato que podem testemunhar por 1260 dias, apesar do antagonismo do mundo. Também lemos: e se alguém quiser fazer-lhes mal, fogo sai da boca deles e devora seus inimigos. Deus deu às duas testemunhas proteção especial, similar a Elias. Todos os substantivos usados para se referir às testemunhas neste trecho são masculinos na gramática do grego antigo. As duas testemunhas são dois homens. As duas testemunhas no livro do Apocalipse terão poderes milagrosos para acompanhar sua mensagem, e ninguém poderá impedi-los em seu trabalho. Apocalipse 11, verso 6. Essas duas testemunhas têm o poder de Deus para fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia sobre julgamento e salvação, e tem poder sobre as águas, mares, rios, para transformá-las em sangue e para ferir a terra com todo tipo de praga, tantas vezes quanto desejarem. As duas testemunhas terão poder milagroso, mas serão mortas quando seu testemunho for concluído. O mundo ímpio se alegrará, permitindo que os corpos dos profetas caídos jazam nas ruas. Apocalipse 11, versos 7 ao 10. Quando terminarem seu testemunho e derem sua evidência, a besta que sobe do abismo, poço sem fundo, fará guerra contra eles, vencê-los-á e matá-los-á. E seus corpos mortos ficarão expostos na rua aberta da grande cidade, Jerusalém, que em um sentido espiritual é chamada pelos nomes simbólicos e alegóricos de Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Aqueles das pessoas e tribos e línguas e nações olharão para seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam colocados em um túmulo. E aqueles não crentes que vivem na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e enviarão presentes em celebração uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram e perturbaram aqueles que vivem na terra. Aqueles que habitam na terra se regozijarão sobre eles, festejarão e enviarão presentes uns aos outros. A terra viu e triunfou sobre as mortes das duas testemunhas. É possível que o fato de pessoas de todas as pessoas, tribos, línguas e nações verem isso seja uma alusão indireta de como funciona a mídia de massa atual. É incrível e nada absurdo pensar em uma transmissão ao vivo mundial, em qualquer canal e pela internet, e ver a cena fantástica descrita aqui. A ideia também é que o mundo trata essas duas testemunhas de maneira humilhante. Ter seu corpo morto exposto à vista de todos era a pior humilhação que uma pessoa poderia sofrer de seus inimigos. A pregação dessas duas testemunhas e seu chamado ao arrependimento foi um tormento para muitos, porque eles não suportavam ouvir a verdade enquanto amavam sua mentira. Seus corpos ficarão nas ruas por pouco mais de 3 dias, enquanto a massa transnacional, atormentada na consciência por suas expressões, se regozija e celebra sua remoção. Quando os dois são ressuscitados à vista de todos, o alívio se transformará em terror.
Sua ascensão será desencadeada por uma voz alta do céu dizendo: subam para cá. A revivificação das duas testemunhas. Apocalipse 11, versos 11 e 12. Mas depois de 3 dias e meio, o sopro de vida de Deus entrou neles, e eles se levantaram em pé, e um grande medo e pânico caíram sobre aqueles que os observavam. E as duas testemunhas ouviram uma voz alta do céu, dizendo a eles: subam para cá. Então eles ascenderam ao céu na nuvem, e seus inimigos os observaram. Porque a terra não era digna dessas duas testemunhas, Deus simplesmente os convocou, e eles ascenderam ao céu em uma nuvem. Lemos a frase: subam para cá. A terra não era digna dessas duas testemunhas. Então, Deus simplesmente os chamou para casa, e eles ascenderam ao céu em uma nuvem. É claro que as massas sempre falharam em ouvir os profetas de Deus. Na mesma hora, houve um grande terremoto. Um terremoto traz julgamento e inspira muitos a louvar a Deus, mas resta ver se isso resultará em um arrependimento genuíno que leva à salvação. Quando as pessoas deixarem a cidade, um forte terremoto já terá destruído 1/10 dos edifícios lá e matado 7.000 habitantes da cidade. É impossível ignorar as surpreendentes semelhanças entre as mortes das duas testemunhas e a de Jesus. Será impossível evitar pensar na crucificação, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo que ocorreu. Claro, existem diferenças. No caso dele, o terremoto coincidiu com sua morte, e o público em geral não testemunhou nem sua ressurreição após 3 dias, nem sua ascensão. Isso resultará em temor a Deus e glória a Deus. Algumas das teorias principais sobre a identidade das duas testemunhas em Apocalipse, Moisés e Elias. Como João faz referências específicas aos milagres que as testemunhas realizariam, muitas pessoas acreditam que Moisés e Elias poderiam ser as duas testemunhas. Moisés presenciou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos, com vários milagres ocorrendo um após o outro, enquanto Deus intercedia em favor de seu povo. As testemunhas terão o poder de converter água em sangue, replicando um dos milagres mais famosos de Moisés. Êxodo 7, versos 20 e 21. E as testemunhas terão o poder de destruir seus inimigos com fogo, o que corresponde a um evento na vida de Elias e Moisés. Também fortalece essa visão o fato de Moisés e Elias terem aparecido com Jesus na Transfiguração, Mateus 17, versos 3 e 4. Apocalipse 11, verso 5 da Bíblia Amplificada, afirma: e se alguém quiser fazer-lhes mal, sai fogo da boca deles e devora seus inimigos. Então, se alguém quiser fazer-lhes mal, deve ser morto desta maneira. Alguns acreditam que Elias é uma das testemunhas porque seu ministério parece semelhante ao dessas duas testemunhas. Tiago 5, versos 17 e 18. Além disso, a tradição judaica antecipa o retorno de Moisés e Elias, baseada na previsão do retorno de Elias em Malaquias 4, verso 5, assim como a promessa de Deus de levantar um profeta como Moisés, que alguns judeus pensam exigir o retorno de Moisés, Deuteronômio 18, versos 15 ao 18 e Malaquias 4, verso 5. Enoque e Elias. Devido aos eventos extraordinários que cercam a partida de cada um, Enoque e Elias são frequentemente considerados candidatos potenciais para os papéis das duas testemunhas. Pelo que entendemos, Deus somente levou diretamente ao céu duas pessoas, sem que elas passassem pelo processo de morrer. Gênesis 5, verso 23 e 2 Reis 2, verso 11. O trecho em Hebreus 9, verso 27, que afirma ser destinado a todos os homens morrer uma vez, é citado por apoiadores desta perspectiva. Parece que o fato de Enoque e Elias não terem sido mortos os qualifica para o papel das duas testemunhas, que serão ambas mortas uma vez que completarem suas respectivas tarefas.
Como nem Enoque nem Elias morreram uma morte natural, mas foram levados ao céu, e Hebreus 9, verso 27 afirma que está determinado aos homens morrer uma vez. Algumas pessoas acreditam que as duas testemunhas devem ser Enoque e Elias. Eles argumentam que, uma vez que está determinado aos homens morrer uma vez, Enoque e Elias devem retornar à terra para morrer lá. No entanto, esta interpretação de Hebreus é incorreta, pois o versículo delineia um princípio em vez de uma lei absoluta e inalterável. Por exemplo, Lázaro e outros foram ressuscitados dos mortos e aparentemente morreram duas vezes, mas isso não refuta Hebreus 9, 27. No momento do arrebatamento, toda a igreja na terra não morrerá, mas será levada ao céu. Hebreus 9, 27 é um princípio, e há algumas exceções notáveis que servem para provar, em vez de negar, a regra. Pode haver boas razões para considerar Enoque e Elias como as duas testemunhas, mas o princípio de Hebreus 9, 27 não é uma delas. Além disso, tanto Enoque quanto Elias eram profetas que pronunciavam o julgamento de Deus. 1 Reis 17, verso 1 afirma: "E Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, diante de quem estou, que nos anos vindouros haverá nem orvalho nem chuva, exceto por minha palavra." Judas 1, verso 14, também menciona a profecia de Enoque. Foi sobre essas pessoas que Enoque, na 7ª geração desde Adão, profetizou, dizendo: "Eis que o Senhor veio com milhares de seus santos." Devido à ausência de detalhes em Apocalipse 11, duas pessoas que não foram identificadas são consideradas candidatas para os papéis das duas testemunhas. As Escrituras não fornecem uma lista de nomes para as duas testemunhas, e nenhuma pessoa famosa é mencionada em conexão com sua aparição. Está inteiramente na capacidade de Deus tomar dois crentes considerados comuns e empoderá-los para realizar os mesmos sinais e maravilhas que Moisés e Elias fizeram. Não há nada em Apocalipse 11 que nos obrigue a assumir uma identidade famosa para as duas testemunhas. Há um capítulo intrigante, localizado em Zacarias 4, que nos fornece um modelo para as duas testemunhas mencionadas em Apocalipse. Em uma visão que Zacarias recebe, ele vê um candelabro feito inteiramente de ouro sólido, com uma tigela de azeite no topo desta estrutura, e uma oliveira pode ser encontrada de cada lado. O azeite goteja das árvores para a tigela, mantendo um fornecimento constante. Assim, o candelabro nunca precisa ser atendido por uma pessoa para manter sua luz acesa. A mensagem que Deus deu a Zacarias foi que o trabalho que Deus queria fazer, reconstruir o templo, seria completado, não por força, mas pelo seu Espírito. Em outras palavras, o poder de Deus para sustentar seu trabalho flui através de duas pessoas que foram designadas para a tarefa. Então, quem são as duas testemunhas do Apocalipse? A Bíblia fica em silêncio sobre o assunto. Todas as três interpretações são válidas e plausíveis para os cristãos. E os cristãos não devem ser dogmáticos sobre a identidade das duas testemunhas. Não sabemos quem são essas duas testemunhas, e todas as tentativas de identificá-las são pura conjectura. Devemos esperar e ver quem elas são, mas isso não importa. O que elas fazem e o que é feito a elas são as coisas importantes. Essa perspectiva enfatiza a humildade e o reconhecimento do mistério dentro da escatologia cristã. Sugere que o foco deve estar na mensagem e nas ações das duas testemunhas, em vez de suas identidades, sublinhando a crença de que os propósitos de Deus serão cumpridos através delas, independentemente de quem sejam. Ao refletir sobre a rica tapeçaria de profecias, milagres e mensagens divinas tecida ao longo de tudo que nos foi apresentado, somos convidados a mergulhar mais profundamente no mistério e no poder da fé. A história das duas testemunhas em Apocalipse
seja interpretando-as como figuras históricas específicas ou como símbolos de uma verdade espiritual mais ampla, fala ao coração da experiência humana com Deus. Ela nos lembra do poder transformador do arrependimento, da soberania divina em face do mal e da esperança eterna que transcende a morte física. A ascensão das duas testemunhas, diante dos olhos de um mundo tanto cético quanto maravilhado, serve como um lembrete poderoso de que a verdadeira vitória e redenção vem não pela força, mas pelo Espírito. As várias interpretações sobre a identidade das duas testemunhas, seja Enoque e Elias, Moisés e Elias, ou duas figuras não nomeadas representando fiéis ordinários, elevados a uma tarefa extraordinária, enfatizam a diversidade e a riqueza da tradição bíblica. Essas interpretações nos convidam a ver a história da salvação como uma história compartilhada, onde figuras do passado ressoam nas lutas e triunfos do presente. A mensagem subjacente é que Deus opera através de pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Isso nos lembra de nossa própria capacidade de ser instrumentos de mudança divina, independentemente de nosso status ou fama. Somos chamados a viver com propósito, guiados pela fé e pelo amor, contribuindo para o bem maior em meio aos desafios de nosso tempo. No final, a história das duas testemunhas é uma história de esperança, uma promessa de que, não importa quão escuras as circunstâncias possam parecer, a luz da verdade, da justiça e do amor divino prevalecerá. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo por ter se afastado dos caminhos ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.